Caros alunos, caras alunas do Colégio Militar do Recife, vamos fazer uma revisão hoje das gerações poéticas do romantismo. Começando com este bloco, revisando a primeira geração, a geração indianista. O romantismo no Brasil ele vai de 1836 até 1881. A primeira geração romântica ou geração indianista vai de 1836, quando o romantismo começa, até aproximadamente 1850. A segunda geração, a geração mal do século, a geração ultrarromântica, vai de 1850 até aproximadamente 1865. E a terceira e última geração é a que encerra o romantismo, vai de 1865 até aproximadamente 1881. Então, o romantismo brasileiro se divide em três gerações poéticas. A poesia romântica é dividida nessas três gerações porque em cada uma dessas fases, em cada um desses momentos do romantismo, os poetas românticos apresentam as gerações de poetas, ou os textos escritos pelos poetas em cada uma dessas gerações, assumem uma perspectiva poética própria. Embora todas as três gerações sejam marcadas pelo mesmo caráter romântico, em que prevalece o sentimentalismo, a percepção subjetiva da vida, a percepção subjetiva do amor, a intensidade poética na expressão das emoções e do mundo interior. Essas características estão presentes nas três gerações, mas cada uma das gerações dá uma ênfase especial em algumas características específicas. Por exemplo, a primeira geração, a geração indianista, é a que pôs maior destaque no registro do elemento indígena, na representação do índio como herói nacional. É a geração patriótica, é a geração nacionalista, é a geração que vai representar com mais intensidade o vigor e a exuberância da natureza brasileira. A segunda geração, a geração mal do século, é marcada principalmente pela obsessão pela temática da morte. São os poetas que registram em seus poemas com maior frequência o pessimismo, a depressão, o tédio, a angústia, a melancolia da vida. São os poetas fortemente influenciados pelo poeta inglês Lord Byron. Os poetas que cultivaram principalmente a temática da morte em seus poemas. A terceira geração é a geração condoreira. O condor, que foi utilizado pelos poetas da geração como símbolo da liberdade. Condor, ave que sobrevoa as alturas mais distantes e voa por longos e longos em direção ao infinito, como símbolo da liberdade. No Brasil, a geração condoreira vai utilizar, sobretudo, o tema da abolição da liberdade dos escravos, a condenação da escravidão, a defesa da liberdade dos negros, a defesa da liberdade do ser humano de um modo geral, vai ser o grande tema da geração condoreira. Mas hoje nos concentraremos especialmente na primeira geração, neste momento, nesse bloco, na primeira geração, na geração indianista. A geração indianista é a geração que vai cultivar três grandes temas: o índio como herói nacional, a representação da beleza, da exuberância da natureza brasileira, o índio como herói nacional e a natureza brasileira representada em todo o seu vigor e em toda a sua exuberância, são elementos utilizados e escolhidos pelos poetas da geração indianista para representar em seus poemas como símbolo da pátria. Portanto, o nacionalismo é o que vai predominar nos poemas da primeira geração romântica ou a geração indianista. É bom lembrar que a escolha do índio como herói nacional, da natureza e exuberância do Brasil representado nos poemas, como elementos de idealização da pátria, do país e do nacionalismo, se deve, sobretudo, pela euforia reinante e existente no país e no Brasil, decorrente da recente independência do Brasil. A recente independência do Brasil gera nos poetas a crença de que, de fato, o Brasil seria uma pátria independente, uma pátria próspera, uma pátria feliz. E a escolha do índio como herói nacional se dará justamente como elemento de negação do branco português. O índio como verdadeira representação do povo brasileiro. O índio
que aqui no Brasil já se encontrava antes de chegar o invasor português. Os principais poetas da geração indianista são os poetas Gonçalves de Magalhães e o poeta Gonçalves Dias. O poeta Gonçalves de Magalhães foi o poeta que iniciou o romantismo no Brasil. Ele publicou a primeira obra romântica em território brasileiro. A obra que inaugurou o romantismo no Brasil foi a obra Suspiros Poéticos e Saudades. Além do patriotismo, que é o carro-chefe dos poemas dessa primeira geração romântica, um traço muito forte na poesia de Gonçalves de Magalhães é a religiosidade. Por sinal, de todos os poetas românticos, sem dúvida alguma, Gonçalves de Magalhães é o que, com mais verdade, expressa os valores e os elementos da religião judaico-cristã em seus poemas. O cristianismo é representado com fé verdadeira nos poemas de Gonçalves de Magalhães. E como bom poeta da primeira geração romântica, a idealização da natureza brasileira, o vigor, a exuberância da paisagem brasileira e também a temática da infância vai ser muito representada nos poemas do poeta Gonçalves de Magalhães. As suas duas principais obras são o livro Suspiros Poéticos e Saudades, que, como eu já disse, iniciou o romantismo no Brasil no ano de 1836. Suspiros Poéticos e Saudades é uma obra poética em que há poemas em que o autor enfoca o patriotismo, o nacionalismo, numa perspectiva anti-portuguesa, anti-lusitana, posto que o Brasil conquistara agora há pouco a emancipação política com a independência proclamada em 1822. É claro que não dá para exigir destes poetas a consciência plena e crítica que temos da independência do Brasil hoje. É uma visão nacionalista exaltada, exagerada, no contexto e dentro do contexto daquele momento da crença eufórica de que o Brasil, de fato, estava, a partir dali, um país completamente independente. Há também Suspiros Poéticos e Saudades, poemas amorosos marcados por profundo individualismo e sentimentalismo, mediados por temas como a idealização da natureza e da infância. São poemas marcados pelo sentimento da saudade, pelo sentimento de nostalgia do seu país, o Brasil, uma vez que Gonçalves de Magalhães estudava na França e lá na França ele escreve boa parte destes poemas. Daí o intenso sentimento de saudade do Brasil presente em vários dos poemas de Gonçalves de Magalhães, do livro Suspiros Poéticos e Saudades. A Confederação dos Tamoios é a obra de Gonçalves de Magalhães em que o poeta se baseia, se fundamenta em um fato histórico, um episódio da realidade histórica do Brasil. Registra a história de um grupo de índios tamoios confederados que se revoltam, juntando-se aos franceses na luta contra os portugueses que tinham se apropriado das terras brasileiras. É um evento que ocorre no Brasil no período das invasões francesas, lá nos anos dos 1550, 560. Gonçalves de Magalhães vai buscar nessa história das origens do povo brasileiro uma negação da colonização portuguesa. É uma forma de afirmação da nacionalidade brasileira a partir da figura do índio, que é convertido nessa obra A Confederação dos Tamoios em herói nacional, principalmente em razão dos episódios trágicos que culminam com o assassinato dos índios tamoios na reação dos portugueses para conter e para controlar essa reação dos indígenas contra a colonização portuguesa. Portanto, o índio, de forma trágica, se torna herói da pátria brasileira nesse livro de Gonçalves de Magalhães, no livro A Confederação dos Tamoios. Aqui está um quadro de um pintor romântico, o quadro O Último Tamoio, em que se registra um índio que representa os vários índios tamoios que foram brutalmente assassinados pelos colonizadores portugueses durante a Guerra dos Tamoios, representada no livro A Confederação dos Tamoios, de Gonçalves de Magalhães. Gonçalves Dias é outro grande poeta romântico da primeira geração, da geração indianista. Na poesia de Gonçalves Dias nós temos poemas amorosos,
Nós temos poemas patrióticos e temos poemas em que figura a imagem do indígena. Nos poemas amorosos, nos poemas de amor do Gonçalves Dias, prevalece uma visão trágica do amor. O amor é representado nos poemas de Gonçalves Dias na percepção de que amar é sofrer, amar é chorar. A ideia do morrer de amor é representada com muita intensidade nos poemas do Gonçalves Dias. Para exemplificar essa visão trágica, dolorosa do amor nos poemas de Gonçalves Dias, eu trago para vocês aí um fragmento do poema Ainda Uma Vez Adeus, do Gonçalves Dias, em que, nestes versos, ele diz: enfim te vejo, enfim posso, curvado aos teus pés, dizer-te que não cessei de querer-te, pesar de quanto sofri. Muito penei cruas ânsias, dos teus olhos afastado, houveram-me acabrunhado a não lembrar-me de ti. Louco, aflito, a saciar-me, de agravar minha ferida, tomou-me tédio da vida, passos da morte senti. Mas quase no passo extremo, no último arcar da esperança, tu me vieste à lembrança, quis ver mais e vivi. Veja, neste poema, a visão trágica do amor como sofrimento, está bem representada. Enfim te vejo, enfim posso, curvado aos teus pés dizer-te. Veja, curvado aos teus pés dizer-te. A submissão amorosa do homem em relação à mulher adorada, deusa, rainha, a mulher, a idealização do amor e da mulher na poesia do Gonçalves Dias. É uma característica romântica, mas que neste poema alcança notas dramáticas, né? Enfim, te vejo, finalmente, depois de tanto te procurar, depois de tanto te buscar, enfim posso, curvado, inclinado, dobrado aos teus pés, dizer-te que não cessei de querer-te, pesar de quanto sofri. Veja, a busca amorosa causa dor, causa sofrimento. E ele prossegue nessa busca, nessa procura, que culmina com ele dizendo, enfim te vejo. Ele diz, nesse processo de busca do ser amado, da mulher amada, muito penei, cruas ânsias, muitas dores, dos teus olhos afastados. O distanciamento amoroso provoca dor, provoca sofrimento. Dos teus olhos afastados, houveram-me acabrunhado a não lembrar-me de ti. Quer dizer, a dor e o sofrimento amoroso quis acabrunhá-lo, quis dobrá-lo, a não lembrar-se mais desse amor, a não lutar mais por esse amor. Mas não é isso que acontece, é o que ele prossegue. Louco, aflito, a saciar-me, de agravar minha ferida, quer dizer, de tanto a dor se agravar, tomou-me tédio da vida, passos da morte senti. Veja, ele está descrevendo aqui o processo de dor amorosa durante esse distanciamento amoroso, durante esse processo de busca da mulher amada, do ser amado. E ele prossegue, mas quase no passo extremo, quase desistindo de encontrar esse ideal de amor, ele diz, no último arcar da esperança, tu me vieste à lembrança. A simples lembrança do ser amado culmina com, quis ver mais e vivi. Então veja que o poema registra a separação amorosa, o distanciamento amoroso, a dor que esse distanciamento amoroso causa no ser amado, no homem que ama, a mulher que está distante, a mulher que está ausente. Esse sofrimento da distância amorosa é um tema frequente nos poemas de Gonçalves Dias. Em todo o romantismo, mas no Gonçalves Dias, isso aparece com muita intensidade. Além da temática amorosa, os poemas de Gonçalves Dias registram os costumes e as tradições indígenas. Há inúmeros poemas do Gonçalves Dias onde a forma de viver, os hábitos, a maneira de organização social, as lutas, os conflitos, as guerras entre as diversas tribos indígenas entre si, as guerras das tribos indígenas contra o invasor, o colonizador português, são representadas no Gonçalves Dias. Um dado interessante é que o Gonçalves Dias tinha sangue indígena em suas veias. Daí o indianismo no Gonçalves Dias se apresentar com mais verdade, com mais emoção do que em outros escritores indianistas. A mãe de Gonçalves Dias era indígena, o pai de Gonçalves Dias era branco. Então o sangue mestiço que pulsava na genética do Gonçalves Dias trazia as origens indígenas. Daí a paixão, a eloquência com que ele retrata os temas indígenas, a verdade na captação
do modus vivendi dos povos indígenas é muito mais verdadeira na poesia do Gonçalves Dias. Eu trago para vocês aqui o poema Deprecação, que é um dos poemas mais representativos da poesia indianista de Gonçalves Dias. O título Deprecação quer dizer pedido de socorro, de clemência. Deprecação é uma oração que se faz a Deus, clamando por socorro, pedindo clemência, pedindo misericórdia. E esse poema é justamente uma oração que um índio, neste poema, a voz que fala no poema, o eu lírico do poema é um indígena. O Gonçalves Dias escreve esse poema como se um índio fosse dirigindo-se à divindade, dirigindo-se a Deus. Vejamos. Tupã, ó Deus grande, cobriste o teu rosto com denso velame de penas gentis, e jazem teus filhos clamando vingança dos bens que lhes deste da perda infeliz. Tupã, ó Deus grande, teu rosto descobre, bastante sofremos com tua vingança. Já lágrimas tristes choraram teus filhos que choram tão grande mudança. Anhangá impiedoso nos trouxe de longe os homens que os raios manejam cruentos, que vivem sem pátria, que vagam sem tino, traz do ouro correndo vorazes sedentos. E a terra em que pisam, e os campos e os rios que assaltam são nossos. Tu és nosso Deus. Por que lhes concedes tão alta pujança, se os raios de morte que vibram são teus? Descobre o teu rosto, ressurjam os bravos que eu vi combatendo no albor da manhã. Conheçam-te os feros, confessem vencidos, que és grande e te vingas, que és Deus, ó Tupã. Tupã, ó Deus grande, cobriste o teu rosto com denso velame de penas gentis, e jazem teus filhos clamando vingança dos bens que lhes deste da perda infeliz. Veja, esse poema é uma oração que o índio faz em direção a Tupã, como a gente vê no primeiro verso. Tupã, ó Deus grande, ele se dirige a Deus. Veja que o texto começa com um vocativo em que ele se dirige a Tupã. Tupã, que é o Deus dos indígenas. Ele diz, cobriste o teu rosto, quer dizer, você cobriu o seu rosto com denso velame. Velame é um tecido tecido de penas que os índios usavam para se vestir. Ele diz, você usou um tecido de penas indígenas para cobrir o seu rosto. Estás, ó Deus, com o rosto coberto, porque jazem morrem. Né? E morrem os teus filhos, clamando vingança dos bens que lhes deste da perda infeliz. Veja, os bens que os índios perderam, a vida que os índios perderam. Por que perderam? Aí ele prossegue. Tupã, ó Deus grande, descobre o teu rosto. Ele pede que o Deus dos indígenas, o Tupã, descubra o rosto. Descubra o rosto para quê? Para ver. Bastante sofremos com tua vingança. Para ver o sofrimento dos indígenas. Já lágrimas tristes choraram teus filhos que choram tão grande mudança. Que mudança é essa que ocorreu? Aí, na terceira estrofe, ele diz, Anhangá impiedoso. Quem é Anhangá? Na cultura indígena, Anhangá é o demônio. Então, o demônio na cultura indígena. Anhangá impiedoso. O demônio nos trouxe de longe. Trouxe de longe quem? Os homens que o raio manejam cruentos, que vivem sem pátria, que vagam sentindo, atrás de ouro correndo, vorazes e sedentos. Quem são esses homens que vieram de longe manejando os raios? Raios, na visão do indígena, porque esses homens são os homens brancos. Os raios que manejam são as armas de fogo. Na visão do indígena, os tiros que saem das armas de fogo dos homens brancos são os raios, como se o demônio tivesse dado a esses homens brancos os raios. Veja que é a forma como o índio percebe, entende, compreende a chegada dos homens brancos com essas armas de fogo que para os indígenas seriam raios, que é o que eles conheciam. Veja que o índio está orando para o ser divino a partir de sua perspectiva, de sua visão. Esse poema é uma representação da chegada dos brancos e da violência, dos raios, dos tiros que impingem contra os indígenas. Né? A leitura que o índio faz, esses homens que trazem os raios, que seriam as armas de fogo, esses homens que vivem sem pátria, que vagam sem tino, atrás de ouro correndo. Veja que esse atrás de ouro correndo é uma referência ao fato de que os homens brancos que manejavam o raio, ou seja, as armas de fogo, estavam à procura de ouro, vorazes e sedentos. É uma crítica que o Gonçalves Dias, através da visão do indígena, faz
contra a ambição dos brancos portugueses que vieram para as terras brasileiras atrás de riquezas, atrás de ouro. E o indígena ainda prossegue: ó Tupã, ó Deus, ó ser divino, esses homens brancos, a terra que pisam, e os campos e os rios que assaltam. É interessante a palavra assalto, né? Os homens brancos que roubam a terra, que roubam os campos, que roubam, que assaltam essas terras, esses rios são nossos. Tu és nosso Deus. Ele está clamando para Tupã, dizendo: Tupã, eles estão roubando a nossa terra, estão roubando os nossos campos, estão roubando os nossos rios, eles assaltam tudo isso. Esses homens que manejam os raios, esses homens que vivem sem pátria, esses homens que correm atrás de ouro, ambiciosos, sedentos. E aí o indígena diz: ó Deus, por que concedes a estes homens que roubam as nossas terras, que pisam os nossos campos, que roubam os nossos rios, por que lhes concedes tão alta pujança, se os raios de morte que vibram são teus? Veja que o índio interroga ao ser divino, a Tupã, ao Deus dos indígenas. Se Deus, o Deus dos indígenas, possui raios de morte, por que não se vinga? Por que não impede? Por que não mata esse branco invasor português? Veja que ele encerra aqui nessa última estrofe: descobre o teu rosto, ó Tupã, tira o velame de penas, como ele diz na primeira estrofe, né? Descobre o teu rosto, enxerga, faz ressurgir os bravos, os indígenas, os guerreiros, que eu vi combatendo no albor da manhã. Conheçam-te os feros, confessem vencidos, que és grande e te vi, que os brancos portugueses conheçam a ferocidade dos indígenas que são discípulos de Tupã. O índio pede: Deus, Tupã, que eles conheçam, vencidos, que és grande e te vingas, que tu, Tupã, és o nosso Deus. Veja que é uma oração dramática, trágica do indígena, pedindo socorro a Deus contra a violência do branco português, que roubou, que assaltou as terras dos povos indígenas. Veja que esse índio, neste poema, expressa a visão de que o processo de colonização do português nas terras indígenas foi um processo de violência, foi um processo de morte, foi um processo de usurpação, de apropriação indébita das terras dos povos indígenas. Essa visão é uma visão nacionalista, é uma visão do processo de colonização como um processo injusto contra o verdadeiro habitante do território brasileiro, os povos indígenas. É a visão nacionalista dominante e predominante na primeira geração do romantismo brasileiro. Portanto, uma visão que nega o elemento português. E negar o elemento português é uma forma dos poetas indianistas da primeira geração de valorizarem a nossa pátria, valorizarem o nosso país. É uma expressão do nacionalismo da primeira geração romântica. Então, Gonçalves Dias, outro dado importante que a gente vê nesse poema do Gonçalves Dias é a musicalidade dos versos. Olha só esse poema: Tupã, ó Deus grande, cobriste o teu rosto com denso velame de penas gentis. A sonoridade da leitura dos versos lembra a própria sonoridade da cena representada do ambiente de guerra das tribos indígenas contra os brancos portugueses contra os quais lutavam. Tupã, ó Deus grande, cobriste o teu rosto com denso velame de penas gentis. Veja se não lembra a sonoridade dos tambores das tribos indígenas. Tupã, ó Deus grande. É uma sugestão sonora dos diversos sons dos tambores que ressoavam dentro das solenidades, das festividades das tribos indígenas. Essa é uma marca da poesia do Gonçalves Dias. A musicalidade dos versos, as palavras são organizadas de tal forma que a leitura dos versos lembrem a musicalidade sonora do ambiente em que o elemento indígena circulava, das festas, dos sonhos, da música, dos rituais das tribos indígenas. Essa musicalidade também se vê em outros poemas, como por exemplo no poema Canção do Exílio. A leitura do poema é melodiosa, como podemos ver.
Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem quem dá vista às palmeiras, onde canta o sabiá. Esse é um dos poemas mais melodiosos, mais sonoros, musicais, escrito por Gonçalves Dias. Inclusive, trechos desse poema foram reaproveitados na composição do Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro que foi escrito cerca de 50 anos depois do poema Canção do Exílio. Lembrem que lá no Hino Nacional nós temos: nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Veja que é um trecho do poema Canção do Exílio que foi reaproveitado, que foi incorporado na composição do Hino Nacional Brasileiro. É bom lembrar que não por acaso esse poema foi incorporado na composição do Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro, que é um hino que expressa o patriotismo e o nacionalismo dos brasileiros em relação ao seu país, aproveita justamente o poema Canção do Exílio, que é um poema da primeira geração do romantismo brasileiro, para expressar esse sentimento patriótico, esse sentimento nacionalista do povo brasileiro. Inclusive, o nome que se dá a esse processo de trecho de um poema ser incorporado por um outro texto literário escrito posteriormente, o nome que se dá a isso é intertextualidade. Portanto, o hino nacional brasileiro faz intertextualidade com um trecho do poema Canção do Exílio. Olha só esse poema Canção do Exílio. O poeta Gonçalves Dias diz: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ele está exaltando a exuberância da natureza brasileira. E utiliza nessa exaltação da exuberante natureza brasileira dois elementos, símbolos da natureza brasileira: a palmeira e o sabiá, que são elementos típicos da paisagem natural brasileira. O poema tem esse título Canção do Exílio porque o Gonçalves Dias escreveu esse poema quando se encontrava em Portugal, onde estudava. Ele era estudante lá em Portugal. E lá em Portugal ele sente saudades do Brasil, ele sente saudades da pátria. Por isso o título Canção do Exílio. Ele estava lá por vontade própria, por interesse de aprimoramento, uma vez que nós não tínhamos no Brasil ainda universidades bem estruturadas. Ele vai para e era muito comum os filhos de portugueses que tinham melhores condições financeiras de estudar em Portugal, e lá o sentimento de saudade da pátria, o sentimento de saudade de seu país, faz ele escrever esse poema. Notem que ele diz: minha terra é o Brasil. Tem palmeiras onde cantam as aves que aqui gorjeiam. Quando ele diz as aves que aqui gorjeiam, aqui é o lugar em que ele se encontrava no momento que ele escreveu o poema. As aves que aqui gorjeiam são as aves de Portugal. O que é que ele diz? As aves que aqui gorjeiam, as aves de Portugal, não gorjeiam como lá onde? As aves do Brasil. Veja que o sentimento nacionalista do poeta faz ele cometer o exagero de dizer que as aves do Brasil, gorjear é cantar, que as aves do Brasil cantam melhor do que as aves de Portugal. É claro que nisso aqui há um exagero patriótico, há um exagero nacionalista, que prossegue na estrofe seguinte: nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Mais uma vez, o exagero na idealização da natureza brasileira. Ora, o céu brasileiro tem mais estrelas do que o céu da Europa, do que o céu de Portugal. Ele está comparando a natureza brasileira com a natureza de Portugal, país onde ele se encontrava no momento que ele escreveu o poema Canção do Exílio. E nessa comparação ele comete o exagero de dizer que o céu brasileiro tem mais estrelas do que o céu de Portugal. Veja que é
A idealização subjetiva. O poeta não está preocupado com a realidade. Do ponto de vista da realidade, o céu brasileiro não tem mais estrelas do que o céu de Portugal. Até porque, como a Terra gira, e já se sabia na época que a Terra girava, o céu que brilha hoje no Brasil não é exclusivo do Brasil. Esse mesmo céu, à medida que a esfera do planeta Terra girar, essas mesmas estrelas que brilham no Brasil também irão brilhar para outros países. Então, as estrelas que brilham no Brasil não brilham mais por serem estrelas que brilham no Brasil. Nossas várzeas têm mais flores. Ora, as várzeas brasileiras, por serem brasileiras, produzem flores mais belas e em maior quantidade que as várzeas de outros lugares? Claro que não. Mas o poeta exagera desse sentimento patriótico de idealização da natureza brasileira. E aí o hino nacional prosseguiu nessa idealização, citando: nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. E ele prossegue: em cismar sozinho à noite, quer dizer, mesmo a solidão, mais prazer encontrei lá. Estar sozinho, estar na solidão, é um sentimento romântico, o culto da solidão. E ele diz: viver a solidão no Brasil é mais prazeroso, mais prazer encontrei lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontrei o cá. Quer dizer, a vida brasileira é mais primorosa, é mais alegre, é mais festiva. Em cismar sozinho à noite, ele repete o verso anterior: mais prazer encontro lá, minha terra tem palmeiras onde cantam sabiá. Veja que ele repete no final dos versos: minha terra tem palmeiras onde cantam sabiá. Essa repetição, essa reiteração da palmeira e do sabiá é para fixar na mente do leitor os elementos da pátria, os elementos da natureza brasileira. Reafirmar a palmeira e o sabiá como elementos autenticamente representativos da exuberância dessa natureza brasileira, que é exaltada, que é glorificada de maneira nacionalista neste poema Canção do Exílio. E o poeta, estando em Portugal, ele diz: não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. O desejo de voltar para a pátria, para o Brasil, a terra em que se desfruta primores que não se encontra por cá. Cá onde? Por Portugal, que era o lugar onde ele se encontrava. O uso do lá e do cá para identificar aqui, cá, Portugal, o lugar onde ele se encontrava, no seu exílio, que motiva o título Canção do Exílio. Lá, o Brasil, o lugar onde ele quer avistar as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, sintetizando, chamo a atenção para vocês de que Gonçalves Dias é o principal poeta da primeira geração, da geração indianista. Prestem muita atenção na poesia de Gonçalves Dias, é muito importante. A visão trágica do amor, o amor visto numa perspectiva de sofrimento, de que amar é chorar, de que amar é sofrer, de que amar é morrer de amor, o registro dos costumes e das tradições indígenas e a musicalidade, a melodia, a sonoridade dos versos na poesia de Gonçalves Dias. As principais obras do Gonçalves Dias são Primeiros Cantos, onde aparece o mais importante poema do Gonçalves Dias, que é o poema Ijuca-Pirama. Ijuca-Pirama é um poema de Gonçalves Dias, sem dúvida, o principal poema indianista de Gonçalves Dias, nesse poema Ijuca-Pirama, um poema épico, também um poema baseado em fatos representativos da origem dos povos indígenas do Brasil. O título do poema Ijuca-Pirama é tirado da língua tupi e significa aquele que vai ser morto. Ijuca-Pirama. O poema Ijuca-Pirama descreve o drama vivido por um índio tupi, sobrevivente de sua tribo, que é capturado pelos Timbiras, uma tribo rival, uma tribo inimiga. E, dentro das guerras indígenas, os Timbiras, rivais dos índios tupis, ao capturarem um índio tupi, esse índio devia ser morto em um ritual. Porém, antes de ser morto, o índio deveria relatar as suas façanhas para provar que é digno de ser sacrificado. Então, Ijuca-Pirama é capturado pela tribo inimiga e Ijuca-Pirama, o canto de Ijuca-Pirama é um canto de morte, em que ele relata as suas façanhas e os seus feitos antes de ser morto, antes de ser sacrificado pela tribo inimiga pela qual é capturado. Ijuca-Pirama é a trágica e heróica história de um índio que segue as suas tradições, defendendo a honra do seu povo, o povo tupi, e defendendo a honra do seu pai, o seu pai já cego e velho, que exigiu, inclusive, que ele fosse até o encontro dos Timbiras
para lutar contra os seus inimigos e para honrar as tradições dos índios tupis. Quem conta a história de Juca Pirama é um velho índio Tibira, o narrador da história. É ele quem conta a história como se tivesse visto a valentia, a braveza de Juca Pirama lutando contra os seus companheiros de tribo, os índios Tibiras. Ele conta essa história como se fosse uma lenda que registra a história dos conflitos e das lutas dos povos indígenas. Além disso, ele escreve o poema Canção do Exílio, que analisamos agora há pouco, que é um poema símbolo do nacionalismo na poesia do Gonçalves Dias. E escreveu também Últimos Cantos, Sextilhas de Frei Antão, Sextilhas de Frei Antão e o livro Os Timbiras. Ok, então com Gonçalves Dias nós finalizamos esse primeiro bloco em que fazemos uma síntese da poesia da primeira geração, da geração indianista. No próximo bloco, logo em breve, traremos para vocês a segunda geração, a geração mal do século. Até mais, felicidades!